Muito boa noite. Está na hora das notícias do nosso estado de Minas Gerais, aqui no Jornal Band Minas. E nós começamos hoje atendendo a um pedido de moradores da região oeste de Belo Horizonte. Eles ligaram para a nossa produção pedindo socorro, pedindo mais segurança. E nossa equipe foi lá conferir. Acompanhe com a gente. Com medo, o dono dessa farmácia no bairro Jardim América preferiu não gravar entrevista, mas relatou à nossa equipe que há poucos dias a porta da loja foi arrombada durante a madrugada. Dinheiro e diversos produtos de perfumaria foram levados. Já esta mulher, que trabalha em uma padaria na mesma região, foi assaltada às 9h15 da noite quando saía do trabalho. Eu virando na rua assim, eles me cercou, pulou da moto, pulou em cima de mim e hoje ele ficou com a moto ligada. Aí daí ele pegou e falou assim, é um assalto, né? Levantou a camisa, mostrou a arma, né? E não tirou o capacete não tirou e falou pra mim que era um assalto, que era pra me entregar tudo, sair andando e não olhar pra trás. 15 dias depois, outro susto, só que às 5h30 da manhã. Eu subi no morro, ele deu uma volta na rua e estacionou do outro lado da rua, né? Aí daí eu percebi que ele ia me assaltar, porque não tinha motivo pra ele estacionar a moto ali, né? Aí um colega meu tava saindo no portão, eu chamei ele pra subir comigo, né? Aí quando ele percebeu que eu estava com mais alguém, ele voltou correndo, montou na moto e foi embora. Segundo moradores e comerciantes, crimes são praticados a qualquer hora do dia. A criminalidade no entorno da Rua Gávea, no bairro Jardim América, na região oeste da capital, tem preocupado a população. Nunca fui assaltada, mas várias pessoas já foram aqui, nessa mesma rua aqui. Aqui se rouba 3 carros por semana. Eu fui assaltada. Aqui, indo daqui na padaria, que é um quarteirão. Tem que melhorar a segurança. Tem que melhorar, viu? A região é composta por muitos prédios residenciais, a maioria com grade alta, cerca elétrica, concertina e câmera de segurança. Mas isso não tem impedido a ação dos bandidos. Este comerciante foi assaltado às 6h50 da manhã, quando chegava para abrir a loja. Eu preferi reagir com o revólver na barriga. Como estava cedo, eu pensei, não vou atirar. Eles me colocaram contra a parede e me bateram muito, me deram muito soco e coronhada na cabeça. Eu caí, meio atordoado, eles tomaram a chave do meu carro e fugiram, levaram o carro. Poucos dias depois, o carro foi localizado, mas os suspeitos seguem foragidos. Posto para segurança pública e, aliás, para tudo esse Brasil não está servindo para nada. Tipo fazer um mapeamento, mas isso não adianta. Se não colocar soldado na rua, não tem como. Para a polícia, não são raros os casos em que os infratores são presos mais de uma vez. Talvez estimulados pela impunidade, assim que soltos, os suspeitos voltam para as ruas e cometem os mesmos crimes. Nos últimos 10 dias em abordagens policiais no 22º Batalhão, foram abordadas 1.625 motocicletas. 1.625 motocicletas é um número elevado para 10 dias, mas são realizadas abordagens pontuais para que a gente consiga identificar esses infratores e tirar eles realmente de circulação. Então o nosso foco é sempre auxiliar a comunidade, alcançando o intento dela. A PM ainda adverte sobre a importância do registro das ocorrências, para que as ações sejam planejadas com base nas áreas onde estão acontecendo os crimes, e pede a atenção da população para medidas de autoproteção. Não portar celular caminhando pelas ruas de seu bairro, de outros bairros que você não conhece, portar objetos de grande valor, portar valores maiores não é interessante. E com relação aos estabelecimentos comerciais, o que a gente consegue perceber é que existe uma grande necessidade de monitoramento e prevenção com relação a esses estabelecimentos. E a Polícia Militar tem estreitado os laços com essa comunidade de comerciantes para alcançar também essa resposta. É o que a gente espera, né? O ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, participou hoje de uma vistoria no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins. A primeira checagem do ministro da Justiça e da Cidadania, Alexandre de Moraes, no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, foi no detector de traços explosivos e narcóticos. Depois, acompanhado do delegado-chefe da Polícia Federal no aeroporto, Flávio Braga, e do secretário de Estado de Defesa Social, Sérgio Menezes, ele acompanhou o reforço de segurança. Com a vistoria de hoje, eu encerro
a vistoria de todos os aeroportos internacionais, não só do Rio de Janeiro, mas de todas as cidades sede das Olimpíadas para jogos de futebol. Entre os procedimentos de segurança instalados no aeroporto está o reforço de cães farejadores, treinados para a detecção de drogas e explosivos, inspeções duplas de bagagens em embarque e desembarque de voos domésticos e internacionais, equipamentos de detecção de traços explosivos, além da novidade, que é o sistema de biometria. O programa foi desenvolvido pela Polícia Federal e possui um banco de dados com mais de 25 mil nomes. A checagem demora apenas 3 segundos. O aparelho está funcionando desde o dia 24 de julho e até o momento uma ocorrência foi registrada. Na quarta-feira passada, no aeroporto de São Paulo, no aeroporto de Cumbica, um estrangeiro que vinha de um voo da Inglaterra, sua nacionalidade do Catar, ao colocar o dedo em 3 segundos, apitou que a Interpol tinha um mandado de prisão, não ingressou no Brasil e foi deportado, devolvido ao Reino Unido. Ainda segundo o ministro, a probabilidade de que o Brasil seja alvo de ataques terroristas é mínima. Nós tínhamos 2 focos que já estávamos rastreando, já estávamos acompanhando, que seriam os 2 problemas aqui no Brasil. O primeiro, o professor Franco Argelino, que estava no Rio de Janeiro, estávamos acompanhando. Assim que o visto dele venceu, consequentemente ele se tornou irregular no Brasil, eu determinei a deportação sumária. A segunda medida, que foi uma medida importantíssima, a Operação Hashtag, onde nós obtivemos a prisão de 12 pessoas e depois de uma semana a apreensão de um menor, que era o último que faltava, que se comunicava com esse grupo, trocavam informações. Belo Horizonte começou a receber as delegações olímpicas no dia 17 de julho e a partir do dia 21 de agosto começam a chegar as delegações paralímpicas. A expectativa é que a movimentação no aeroporto durante os Jogos seja em média de 30 mil passageiros por dia entre os dias 1º de agosto e 24 de setembro. O aeroporto internacional de BH, de Confins, nós podemos afirmar que está 100% preparado para receber todos os brasileiros que vêm dos outros estados assistir os Jogos, 100% preparado para receber todos os turistas, que estamos totalmente preparados para os Jogos Olímpicos. E por falar no assunto, tem mineiro na expectativa para entrar em quadra. Uma estrela do time de vôlei Sada Cruzeiro está ansiosa para disputar a primeira Olimpíada pela seleção brasileira. Ele já chegou cheio de medalhas, como num passe de mágica. Agora que vem a medalha do Rio 2016, para fechar aqui essa coleção aqui de medalhinhas, que vai ficar bem legal na minha parede, né? Jogador do Cruzeiro pela 7ª temporada, atuou por 4 anos na Argentina, onde ganhou o conhecido apelido de El Mago. Fazia umas jogadas meio arriscadas assim e dava certo, né? A torcida lá é bem fanática, né? E eles ficavam esfregando a mão, tipo, como se esfregasse uma lâmpada e falavam: "E aí, Mago, o que você vai fazer hoje?" Com a boa campanha na terra dos hermanos, recebeu o convite para se naturalizar argentino. Eu falei que eu tinha um sonho de disputar uma Olimpíada, disputar um campeonato mundial, e se eles pudessem me proporcionar isso, eu aceitaria também. Porque no momento crucial onde eu teria que optar pela naturalização, eu recebi a proposta do Cruzeiro de voltar. Ainda bem que a escolha foi certa, porque agora o El Mago vai disputar sua primeira Olimpíada vestindo a amarelinha. No momento que ele definiu ali os 2 levantadores, eu chorei, ri, enfim, foi uma mistura de sentimentos de verdade. No livro do El Mago, conquista sul-americana, Copa do Brasil, tetra da Superliga, hexa do Mineiro, bicampeonato mundial, histórias que merecem um registro especial. E a última tatuagem comemorativa de títulos tem esse mesmo símbolo aqui, não é? O mesmo símbolo do Mundial de Clubes. A data aqui, né? 2013, 2015, bicampeonato. E agora falta os anéis olímpicos. E devem ficar no mesmo braço? Como é que vai ser isso? Acho que vai ficar no mesmo braço, precisa achar o lugar ainda. Tem espaço, né? E o Senhor dos Poderes Sobrenaturais está na expectativa para escrever mais uma página do seu livro de magia. Eu conto com energia, a paixão que o povo mineiro tem, para que eu consiga defender a nossa seleção da melhor maneira possível e possa voltar com o ouro olímpico para o Brasil e para Minas Gerais.
Boa sorte! No próximo bloco tem o futebol. Os times mineiros se preparam para os desafios no Brasileirão amanhã. E você é nosso convidado para dar um passeio pela terra mineira dos dinossauros. Você não sabe onde fica? Eu te conto daqui a pouquinho, depois do intervalo. Até já! Estamos de volta e vamos agora ao futebol. Uma das armas do Cruzeiro nas últimas temporadas, o Mineirão, tem pesado contra a Raposa. Em 8 jogos pelo Brasileiro, apenas uma vitória e o pior aproveitamento entre os mandantes do campeonato. Neste Brasileirão, jogar em casa não tem sido uma vantagem para o Cruzeiro. Até aqui foram 8 partidas no Mineirão, apenas uma vitória, 3 empates e 4 derrotas. Um aproveitamento de 25%, o mais baixo da competição. É difícil explicar, cara. A gente vem jogando bem. É complicado nesse momento porque a gente tá tomando um gol, a gente tá perdendo muito, a gente fica muito cabisbaixo, então não pode acontecer isso. Se o rendimento no Mineirão não vem sendo nada positivo, talvez uma mudança de ares possa vir em boa hora. Com o Gigante da Pampulha reservado para as Olimpíadas, a Raposa vai atuar no Independência. Estádio que traz boas recordações. Afinal, nesta temporada foram 2 clássicos e 2 vitórias em cima do maior rival. E desta vez, a maioria da torcida será cruzeirense. É um estádio que é menor, então a torcida do Cruzeiro é uma torcida que faz muito barulho e a gente precisa desse barulho na quinta-feira. Então, para nos incentivar ainda mais, para a gente entrar com tudo, para a gente conseguir essa vitória. O Independência vai ser a casa do Cruzeiro nas partidas contra o Internacional nesta quinta-feira e Curitiba no dia 14. Novos ares para ver se a sorte volta para a Toca da Raposa. Lo que já sucedió no lo podemos modificar, lo que sí podemos modificar es lo que va a pasar de acá en adelante. Entonces tenemos que trabajar para eso. No Atlético, Marcelo Oliveira adota um mistério para enfrentar o São Paulo fora de casa. O time está bem alinhado e tem o melhor ataque do brasileiro. Se a gente perguntasse ao Marcelo Oliveira qual o número da sorte dele, talvez ele dissesse 3. Contra o Palmeiras, 3 volantes e um meio de campo organizado. Contra o Santa Cruz, 3 atacantes e 3 gols marcados. E o time ainda vem de 3 vitórias consecutivas. Pode até dar sorte, mas tem muito trabalho aí também. Isso é a continuidade do trabalho, continuidade da equipe, a dedicação de cada atleta e com isso a equipe vem crescendo em termos de conjunto, em termos de padrão tático. E quando 2 esquemas diferentes dão certo, fica a dúvida de qual deles repetir. O adversário é o São Paulo e o jogo é fora de casa. Jogamos bem contra o Palmeiras, em outras oportunidades também a equipe com 3 volantes respondeu muito bem. Então é uma alternativa que o Marcelo tem, que vai ser treinado, para que ele possa ter condições e escolher a melhor formação para quinta-feira. A verdade é que o treinador está com a faca e o queijo na mão. Já conseguiu deixar a defesa mais firme. No jogo passado nós jogamos praticamente com 4 atacantes e a equipe jogou muito bem, defendeu maravilhosamente bem, com todo mundo se ajudando. É isso que o futebol de hoje pede, para que o sistema defensivo possa ter uma consistência e que a equipe possa estar sempre evoluindo e sofrendo poucos gols. E o ataque nem se fala. É o mais positivo do futebol brasileiro em 2016. São 77 gols na temporada, 17 marcados pelo artilheiro do time. Robinho, Fred e Lucas Prato têm dado trabalho aos adversários. O Fred é um jogador de área, o Prato gosta de sair bastante, Robinho com a qualidade técnica que tem, então isso tudo vai se combinando. É como uma receita de bolo ali, você vai colocando os ingredientes e no final dá tudo certo. E se você acha que dinossauros são coisas de milhares, milhões de anos atrás, você pode estar enganado, viu? Que só vê esses dinossauros nas telonas, é isso mesmo. Olha só, uma cidadezinha no Triângulo Mineiro é a casa deles. E nós vamos dar um passeio por lá agora, no nosso quadro Malas Prontas. Das telonas do cinema para a vida real. Calma, esses animais aí são apenas réplicas dos que viveram aqui em Minas há milhares de anos. Não é à toa que Peirópolis, na zona rural de Uberaba, é conhecida como a terra dos dinossauros. Já foram encontrados vários restos mortais deles.
Aliás, o fóssil do maior dinossauro do Brasil foi encontrado na região de Uberaba. O tamanho dele chegava a atingir 24 metros de comprimento. Era bem parecido com esse aí. Os primeiros fósseis foram encontrados por acaso. A partir disso, começaram as escavações e pesquisas. Os primeiros fósseis aqui foram encontrados quando foi feito o corte da ferrovia Mogiana. Encontraram alguns ossos e um ovo de dinossauro. E a partir de então, isso na década de 40, até os dias de hoje, a gente vem escavando e sempre vai encontrando novas formas de vida do passado. Nas vitrines do chamado Museu dos Dinossauros, joias da paleontologia. Por aqui já foram encontradas 8 espécies únicas no mundo. É uma referência por conta da grande quantidade de fósseis que ocorrem aqui e que são fósseis muito bem preservados. E muitas das vezes é possível a gente conseguir identificar espécies novas ou grupos maiores de animais e de plantas que viviam aqui durante o período Cretáceo, por volta de 70 milhões de anos. O espaço recebe turistas todos os dias. A meninada, então, fica deslumbrada com o lugar. O que você mais gostou? Tudo de rede. A paixão por dinossauros dos primos Alexia e João Gabriel vem desde pequenininhos. Ela despertou essa paixão pelo dinossauro justamente porque o primo, o João Gabriel, já gostava dessa questão, assistia nos vídeos, assistia à televisão, assistia aos filmes. E aí, como eles convivem muito, são primos que quase irmãos, então ela passou a ter um interesse. Tanto que o quarto dela é infestado de dinossauro. A paixão é tanta que o João Gabriel tem até uma explicação descontraída para o desaparecimento deles da Terra. O meteoro acaba pousando na Terra e aparece uma luzinha e cai na floresta. Aí faz um fogo assim, pelo menos, que parece uma bomba. Que aí a bomba tem fogo, que aí ela vai andando assim muito rápido nos dinossauros, e os dinossauros correram, mas aqui era muito forte, aí atacou eles. Depois que o Museu dos Dinossauros foi criado e começou a atrair turistas para a região, os moradores tiveram uma ideia. Começaram a produzir doces caseiros para aumentar a renda e agradar quem vem de fora. Deu certo. Hoje existem mais de 100 tipos de doces feitos pela comunidade. A dona Darcy é uma das doceiras mais antigas da região. Faz doces há mais de 42 anos. É uma forma de terapia que a gente ganha o dinheirinho, né? Que ajuda muito. O segredo é você fazer com amor. Os doces de Peirópolis têm atraído gente de outros estados do país, assim como as cachoeiras. O lugar também reserva belezas naturais como esta. O pessoal pode conhecer não só as cachoeiras, fazer todo esse roteiro a bike, a cavalo e até passeio de buggy para conhecer as nossas belezas aqui da região. Eleições 2016. Partidos mineiros realizam as convenções que decidem os candidatos à Prefeitura e à Câmara dos Vereadores. Quem já está aqui comigo é o nosso colega Orion Teixeira para falar um pouco sobre essa corrida aí que já começou meio confusa, né, Orion? Afinal de contas, essa confusão toda é bom para quem ou é ruim para todo mundo, né? Boa noite, André, telespectadores. Olha, essa primeira fase da pré-campanha aí das eleições para prefeito de Belo Horizonte já tem um perdedor. É o prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, que está ficando isolado com seu grupo político e seu candidato Paulo Brant. Ele tentou de todas as formas conseguir aliados, reunir aliados em torno desse candidato, fortalecer essa candidatura e ganhar tempo de televisão, que é aquele horário gratuito eleitoral que o candidato precisa ter para levar sua mensagem ao cidadão, ao Belo Horizontino. Ele não está conseguindo. E o porquê da dificuldade? O que está em jogo? André, as eleições de 2018 se anteciparam, chegaram primeiro do que as eleições de 2016. Então, como o Lacerda quer ser candidato a governador em 2018, ele precisa se fortalecer, vencer as eleições aqui e fortalecer e formar a terceira força política em Minas Gerais. As outras duas forças também interessadas nas eleições de 2018 são o PT do governador Fernando Pimentel e o PSDB do senador Aécio Neves. Pois é, e eles eram todos ligados até anteontem, né? Exatamente, a política é isso, eles eram amigos, aliados, mas o interesse político fala mais alto. E casamento desfeito, André, deixa aquele rastro, aquele trauma, aquele ressentimento. Então,
Então, há uma queda de braço hoje entre o senador Aécio Neves e o prefeito Márcio Lacerda. A articulação aí dos tucanos é de impedir que Lacerda tenha espaço, tenha voz e vez aí na campanha municipal e se fortaleça para 2018. Tá certo, Orion. Obrigado pela sua participação mais uma vez com a gente. Boa noite. E daqui a pouco, um incêndio de grandes proporções atinge galpão e casas na região metropolitana de Belo Horizonte. E ainda, se você é universitário e está em busca de uma vaga de estágio, aproveite. O meio do ano é uma ótima época para se candidatar e você vai descobrir alguns detalhes sobre algumas histórias aí de pessoal que está se candidatando daqui a pouquinho, depois do intervalo. Oportunidades de trabalho. Tá difícil para conseguir aquela vaga, né? Mas se você é universitário, as chances podem ser boas neste mês. O meio do ano é um bom momento para quem quer se candidatar. Luiz, Robert, Lohane e Guilherme estão em busca de um mesmo objetivo, uma vaga de estágio. Estou procurando porque atualmente estou desempregado e preciso do estágio para poder fazer a formação do curso. Né? É um amadurecimento na área que você quer seguir, ampliar seu conhecimento para você entrar dentro da empresa, quando você for trabalhar, ter um sucesso melhor. Eu gosto muito de administração. Aí eu queria uma oportunidade para conseguir a vaga de emprego. Conhecer a área praticamente mesmo, né? E formar, aprender tudo sobre, porque realmente é uma coisa diferente. Lohane veio acompanhada da mãe, que dá a maior força. Eles pedem muitos cursos, muitas, até mesmo experiências, né? E como é o primeiro emprego, não tem como ter experiência se não tiver uma oportunidade, né? Para poder estar mostrando que é capaz. Desistir jamais. Nunca desistir. Tem sonhos, correr atrás, buscar para que sejam realizados, né? Você vai conviver com outras pessoas, vai conhecer, vai ser uma coisa diferente para mim. Eu acho que vai ser bem legal. É nessa época do ano, após as férias de julho, que geralmente surgem diversas vagas de estágio nas empresas. Só neste Centro de Integração Empresa-Escola, a oferta cresceu 5% em relação ao mesmo período do ano passado. Aqui, os interessados preenchem um formulário, fazem a inscrição, que também pode ser feita pela internet, e têm acesso a um programa de orientação. O próximo passo é a possibilidade de fazer estágio em uma empresa parceira do Centro de Integração. A importância do estágio é a vivência desses estudantes por um aprendizado na sua vida estudantil, na sua vida acadêmica. O estágio vai valorizar esse estudante tanto na sua vida profissional e pessoal durante os seus estudos. A oportunidade pode ser encontrada em diversas áreas. Aos 24 anos e cursando engenharia civil, Gabriel faz estágio há 1 ano e meio nesta empresa, mas ele tem um objetivo: se tornar um funcionário. Minha meta é seguir carreira na empresa, continuar aqui e, posteriormente, ao longo do tempo, ter um grande reconhecimento. Rafael é gerente administrativo financeiro, mas há 10 anos era estagiário aqui. Foi muito importante porque ali sim eu pude compreender o que era a empresa, eu tinha uma compreensão bem mais limitada e saber se era aquilo que eu queria realmente seguir. E eu entendo que para a empresa foi bom porque ela pôde ter esse período de experiência comigo e ver se era aquilo mesmo também que ela buscava, né, num profissional. E para quem está interessado em uma vaga de estágio, a dica é não desistir. Acredito que a gente tem que sempre correr atrás, né, dos nossos objetivos e nunca ficar parado. A gente tem que sempre estar qualificando, porque a qualificação é o diferencial no mercado hoje. O nosso colega Paulo Navarro está na maior bronca hoje. O que foi que aconteceu, Paulo? Conta pra gente. Olá, nada mais irritante, selvagem e intolerável que esses carros lotados de caixa de som, tocando música no volume mais alto, principalmente sons guturais de baile funk. Um projeto da Assembleia Legislativa quer multar em 1.000 pratas para esses elementos. É pouco, pelo estrago que fazem poluição sonora. Dependendo do absurdo, pode ser recolher o som e o carro. É pouco, mas o castigo pode ser pior.
O valor da multa seria dobrado em caso de reincidência e quadruplicado a partir da segunda. A Câmara Municipal de Belo Horizonte, com o vereador Pablito, quer punição semelhante. Tudo inspirado em São Paulo. Está também no Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, e por ele mesmo, quem dirigir com um som acima de 80 decibéis leva 5 pontos na carteira e multa de 127,69 pratas. Na Assembleia, com o deputado João Leite, do PSDB, e na Câmara, com o Pablito, as multas seriam corrigidas a cada ano pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Essa notícia chega direto dos estúdios da Rádio Band News FM com Dimara Oliveira. Boa noite, Dimara. Boa noite, André, para todo mundo que está acompanhando o Band Minas. E esse incêndio de grandes proporções, André, num galpão de uma fábrica de objetos de plástico. Você acompanha aí as cenas, as labaredas foram bem altas, isso aconteceu por volta da 1 da tarde desta quarta-feira. O local estava vazio e ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros foi acionado pelos moradores, vizinhos aí do galpão, localizado nesse bairro que é residencial, André. As testemunhas contaram aos militares que escutaram várias explosões e aí, quando eles foram verificar, viram aí as chamas. Os militares constataram que essas chamas se alastravam rapidamente, até porque o material é plástico, né? E além de derrubar o telhado do galpão e destruir totalmente o local, o fogo chegou a atingir o telhado de uma casa vizinha. Imagine o susto que esse pessoal passou, você vê aí várias residências, o pessoal ficou bastante assustado mesmo. 9 viaturas realizaram o trabalho de combate às chamas e o incêndio foi contido quase 2 horas depois, ou seja, não foi nada fácil aí para os bombeiros, que trabalharam bastante. Um bairro residencial com esse galpão aí, então, de uma empresa que trabalha com material plástico. Essas e outras notícias você acompanha sempre aqui na Band News FM 89.5. A gente está aqui sempre a partir das 6 da manhã, André. É isso aí, Dimara Oliveira, muito obrigado. Falando ao vivo, direto dos estúdios da Rádio Band News, com a gente aqui no nosso jornal. E a nossa edição de hoje termina aqui. Uma ótima noite a todos. Você fica agora com o Jornal da Band e as notícias do Brasil e do mundo. A gente volta amanhã às 6:50 com as notícias do nosso estado de Minas Gerais. Uma excelente noite para você que está em casa. Tchau, tchau.